Muito bem, então. A melhor coisa que a gente faz quando a gente está assim reunido, boas intenções, né? É elevar o nosso pensamento às esferas superiores, em busca de Jesus, né? E a busca de Jesus para nós, né? É um sol brilhando, é Ele colocando a mão sobre aquelas pessoas que estavam sendo curadas, são as palavras, os ensinamentos que Ele nos trouxe. E com isso, muitos, e muitos, mas muitos mesmos se transformaram. Haja visto que hoje nós estamos estudando Memórias do Suicida através da psicografia da Ivone e de espíritos que, após terem se suicidado, estão trazendo aqui uma literatura assim, riquíssima para nós. Então, quando nós iniciamos a nossa prece agora, já é de gratidão, porque nós estamos aprendendo com a experiência dos outros e aprendendo também a nos transformar, a ver que a nossa experiência, às vezes de hoje, não é tão amarga quanto aquele que passaram aqueles outros espíritos, né? E nós vamos aprendendo, então, a olhar o mundo, né, com os olhos de Jesus, né? Um pouquinho mais os olhos de Jesus. Então, esse sentimento que deve, assim, estar dentro do nosso espírito agora, da nossa compreensão, porque na medida que a gente expande a nossa consciência, outros espíritos, além do nosso anjo de guarda, estão junto de nós, né? Nessa família amorosa que nós estamos formando. Então, nós pedimos agora ao Mestre Jesus que conduza-nos, né, através da inspiração dos espíritos superiores, hoje, a nós compreendermos esta passagem, a leitura de hoje, buscando extrair dela um aprendizado mais profundo, que possa nos ajudar, né, a progredir um pouquinho mais, a adicionar um pouquinho mais de evolução em nossa caminhada. Então, com a bênção de Jesus, então, nós começamos, então, a leitura desse livro maravilhoso. Graças a Deus. A leitura do Evangelho, né? Tem o Evangelho, né? Tem a abertura do Evangelho. Eu abri no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e a lição é desprendimento dos bens terrenos. Muito bom. Muito bom. Então, se nós tivermos um tempinho, que a gente, um pouco mais tarde, ou então amanhã de manhã, a gente lê essa passagem que é muito interessante, né, para nós. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá. Continuação. Recalcitravam, entretanto, os interlocutores, mas Teócrito e João continuavam a exposição das vantagens de tal desprendimento, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema, da assistência celestial de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam, futuramente, da legião patrocinada por Maria, como prêmio supremo ao gesto de caridade para com aqueles seus pobres tutelados. Enquanto se verificavam tais demarches, destes, presenciando a grave confabulação, entrevendo dificultosamente o que se passava, sentiam-se singularmente atraídos para as duas senhoras, afinando-se com o tônus vibratório emitido por suas emanações mentais e sentimentais, podendo-se mesmo asseverar que a atração magnética, indispensável ao fenômeno de incorporação, através do nascimento, desde aquele momento principiara a receber um impulso divino que a deveria consolidar. Porém,
porque chorosas e resignadas as três personagens humanas não se animassem a estabelecer o acordo definitivo, os dois incansáveis instrutores, requisitando a colaboração de Romeu e Alceste, decidiram-se a uma medida vigorosa, capaz de encaminhá-las de boamente a razoável assentimento. Sob a ação da vontade dos... que cobriu aqui, ó. Sob a ação da vontade dos dois abnegados obreiros da fraternidade, passaram as duas mulheres e mais o varão a rever os panoramas das próprias existências pretéritas vividas sobre a terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. As ações inconfessáveis praticadas contra a soberana legislação em prejuízo do próximo e de si mesmos, portanto, os crimes nefastos, cujas consequências estavam a exigir séculos de reparações e reajustamento, por entre as lágrimas de 1000 dores decepcionantes. O casal de portugueses reviu-se como abastados fidalgos emigrados para o Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se ufanavam, levando ao desespero míseros africanos que vergavam, doentes, exaustos, sob a rudeza de labores excessivos, maltratados, cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. A infeliz nordestina, por sua vez, reconheceu-se como dama orgulhosa da própria formosura, que o fora em antecedente existência planetária, irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com o desrespeito aos juramentos consagrados no altar do matrimônio, recusando-se, ao demais, ao tributo às leis sublimes da natureza, que dela exigiam o desempenho da maternidade, recusa que a levava até mesmo ao suicídio. Desfile sinistro de faltas abomináveis, de erros calamitosos, de ações irreverentes e infaustas, emergiram dos escrínios conscienciais daqueles infortunados, que haviam reencarnado desejosos dos testemunhos de reabilitação, os quais, agora, como acréscimo de misericórdia concedida pelo Todo-Generoso, recebiam o dadivoso convite para ajudarem a própria causa, praticando a excelente ação de se prestarem aos serviços de paternidade terrena a outros delinquentes, como eles, carecedores de evolução e progresso moral. E tal foi a intensidade das cenas revividas que gritos lancinantes eram ouvidos do salão onde nos encontrávamos, o que vivamente nos emocionava e surpreendia. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. E abriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a quantos ali se achavam, tristonha, mas resignada, pronta para cumprir sua generosa missão. A portuguesa caminhava ao... Opa, foi um pouquinho. Caminhava ao lado do esposo, que compartilhava de sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna do velho de Canalejas e de seu inseparável filho Roberto. No dia imediato, era já adiantada a hora em que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita instrução, que nos cumpria levar a efeito antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido e que, solícita, nos aguardava. Faremos hoje a nossa derradeira excursão, esclareceu. Irmão Teócrito deseja conduzir-vos à terra,
onde culminareis o giro instrutivo que vindes experimentando. Como tendes já a ideia de que seja um trabalho de pesquisas, para se firmar o meio ambiente favorável às condições em que deverá um de vós encarnar. Levar-vos-ei à sessão de planejamento de corpos físicos. Não ignorais, meus amigos, que antes de que a encarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais. Isto é, saúde, as questões de hereditariedade física, etc, etc. Normalmente, se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves, incuráveis, etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais, absolutamente, não serão construídos à revelia do espírito reencarnante, e tampouco os cientistas, prepostos do Senhor, para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. Um momentinho, então, Sandro. Então, vamos rememorar, né? Que, segundo eu me lembro, eles estavam para presenciar o preparo de uma reencarnação de dois espíritos que vieram do manicômio, né? O estado deles era assim, situação desagradável, uma situação bem complicada, né? Porque eles não tinham uma consciência plena daquilo que eles deveriam passar. Então, eles estavam sendo conduzidos. Mas, para que eles pudessem regressar à carne, aí foram buscar os pais, foram selecionar os pais que deveriam aceitá-los, né? Porque essa tarefa de reencarnação, ela não é feita de uma forma impositiva, né? Pelo menos para aqueles que serão os futuros pais, né? Eles têm que concordar com isso daí. Então, para um deles, se eu não me engano, veio de uma ilha, uma portuguesa, um casal, né, que já era um casal jovem, que tinha recentemente se casado, e foram chamados para poder se ajustar aqui aos planos da espiritualidade. E depois, uma moça, né, que veio lá do Nordeste do Brasil, né, também para ser mãe de um deles aqui. Olha, então, na hora de que foram perguntados, né, só resumindo a situação, porque pode ser que a gente não estivesse lembrando, né, mas a primeira impressão após a pergunta se eles aceitariam receber aqueles espíritos, né, e a situação deles, como estariam, talvez eles nascessem com problemas, né, físicos e tudo mais, eles rejeitaram, né, eles rejeitaram. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam na ilusão da matéria, né? Vou traduzir assim, na ilusão da matéria, que é, na ilusão da matéria, né, aquela que estava lá na ilha pensava em receber os rebentos, né, e formar uma família bonita, né, de filhos, né, que ela pudesse amar, né, mas receber né, um ente assim deformado não estava nos planos dela, mas porque a ideia é que isso não cairia bem para eles, né? Ou seria, já seria uma espécie já de uma penalidade para eles. E no outro caso também a moça também rejeitou, né? Onde se viu ela ficar grávida e ela nem sabia quem seria o pai, né? Muito menos pensar que ela teria que receber a criança e sendo solteira, porque realmente a gente não sabia como é que ela ia conseguir assim, engravidar ali, né? Mas o fato de receber alguém, né, nesse estado era muito, mas muito penoso mesmo. Então, e aí eles foram articulando, né,
de tal forma que pudesse convencer essas duas pessoas, porque ainda o pensamento dele estava naquela encarnação na matéria, né, sobre os domínios da matéria em que eles estavam vivendo, né? Então, o pensamento deles estavam ligados a isso. Então, era preciso, e foi preciso, como foi dito aqui, que eles começassem a recordar a situação deles, já que eram espíritos assim bem endividados do passado, né? E uma coisa importante que nós estudamos aqui, eu acho que vocês se lembram, que eu não sei se exatamente eu entendi, mas me parece que não estava assim previsto, né, nesse programa assim deles, né, receber esses rebentos, mas estava no programa deles passar por desafios muito grandes para eles se recuperarem, né? Mas o fato de eles estarem recebendo essa oportunidade de receber esses espíritos, né, que nasceriam com problemas físicos, facilitaria muito a recuperação deles como pessoas encarnadas reparando os seus passados, né, em delinquência. Mas eles rejeitaram, né, e não entenderam isso daí, né? Dava a impressão que eles preferiam passar uma coisa pior do que receber os filhos em demência. Bom, aí conversaram e tal, mostraram a encarnação, o que aconteceu em encarnação, são registros perispiríticos, né? que esses instrutores se colocaram à disposição para que eles rememorassem. Então, eles aí então conseguiram então sentir, na verdade, então veja que interessante, a realidade da Terra que eles trouxeram e a decisão deles, e depois, possivelmente, a decisão que eles estariam quando lembraram o que eles fizeram em outras encarnações, né? Ficaram chocados, né? Aqui não ficou claro se exatamente eles receberiam isso daqui, mas tudo vem a mostrar que talvez eles recebessem esses rebentos aí. E agora, tudo isso para preparar esse pessoal para a futura reencarnação, que são aquelas 10 pessoas, 9 pessoas que ficaram aí, que têm um porte consciencial mais aprofundado, já eles têm mais conceito espiritual para receber as orientações, né? E eles têm consciência daquilo que eles precisavam passar, né? E é justamente esse ponto que está sendo agora discutido, porque agora eles vão ser levados, né? Porque eles estavam verificando a encarnação de uma outra situação, né? E agora eles começam a receber as informações para a reencarnação deles. Suponho eu que aí a gente vai continuar, então, o estudo, se é que não tem alguém que poderia colocar mais alguma coisa, né? Se tem alguma pergunta a fazer. Se não, tocamos em frente. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Sede bem-vindos a esta casa, meus amigos, exclamou a dama que nos recebera, e a quem fomos apresentados por nossa gentil acompanhante. Entrai confiantemente, irmã Rosália, vos acompanhará. Em seguida, conduziu-nos a uma sala de grandiosas proporções, rodeada de portas cujas arcadas de fino lavor artístico deixavam-se velar por extensos reposteiros lucilantes e flexíveis, com a melhor seda. Penetramos o interior por uma daquelas passagens e logo se nos apresentou um iniciado risonho e simpático. Surpreendidos, verificamos haver ingressado em recinto que se afigurava a nossa apreciação como legítimo cenáculo de arte. Recanto sedutor, se assim nos podemos referir a um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos, cônscios das responsabilidades de que os investia a ação da divina providência. Várias salas se sucediam em bonita perspectiva circular, todas deixando passagens umas para as outras
em sentido reto e através de arcadas magníficas, traçadas por bem inspirados engenheiros da mais pura arquitetura hindu, a cada uma comunicando-se para o exterior com uma entrada independente, como vimos na antecâmara guardada pelo vigilante. Na primeira dependência dessa admirável fileira de salas circulares, de salas circulares, destacamos obreiros curvados sobre páginas e apontamentos e documentações importantes para os serviços a se realizarem, provindos de outras seções, como a de análise e de pesquisas, bem assim no templo e relativos aos vários pretendentes ao ingresso no mundo objetivo ou material. Era uma longa fila de bancas de estudo e trabalho, dispostas à feição da sala, isto é, em semicírculo, sob a impressionante claridade azul-dourada que descia de majestosas cúpulas, lembrando velhas catedrais. Das janelas, sugestivos primores de arquitetura, destacava-se o panorama vasto do departamento, com seus jardins suavemente coloridos, a influência magnânima do azul do céu ao candorado da luz do sol, que, ali, espalhava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora, iluminando a mente dos artistas. Uma vez estudado aí o teor dos apontamentos provenientes do exterior, seguiam ordens para a seção de modelagem, disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro tal como as instruções determinavam a ser. Mutilado desde o nascimento, passível e o ser no decurso da existência, por deformidade ou acidente, passível de aquisição de doenças graves e incuráveis, normais, o que indicaria, portanto, fatos decisivos na programação do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao feitio das expiações e testemunhos a cada caso, pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados, nossos cômpares, reencarnariam possivelmente em envoltórios físicos normais e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse, avultando, em casos tais, lutas e sofrimentos irreparáveis de ordem moral tão somente. Ora, no gabinete seguinte, viam-se também os esboços de corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal, habilmente classificados da seguinte forma: em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque um pedestal conveniente, pois estes esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dadas a perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. O envoltório primitivo, tal como existiu, e foi aniquilado pelo suicídio. Ao lado, uma placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, estado da saúde, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal em que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, local do desastre,
o gênero do mesmo, causas determinantes, nome do infrator. C. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivar a extinção das fontes de vida localizadas no envoltório era assinalado no esboço. Coleção idêntica à que sofrera o corpo material. D. Casos especiais. Afogamentos, trituração por esmagamento, queda, reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. A impressionante perfeição desta última Peraí que eu me perdi. Tá aí. A impressionante perfeição desta última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido, como aqueles mestres, ou não dolorosamente experimentados como nós outros. Esta sala, que seria a mais bela e sugestiva, se houvesse ali algum local inferior aos demais, seguia-se a da preparação de esboços para os corpos futuros e sequente encarnação. Seria a sessão de modelagem, idêntica às suas congêneres. Esta recâmara sobrepunha-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor desenvolvido e pelo número elevado de obreiros. Os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se ao depois para a revisão e aprovação do tempo, das sessões de análises e pesquisas e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente, sob o critério de seus mentores e guias particulares. Não raramente, seus futuros ocupantes aprovavam-nos por entre crises de angustiosas lágrimas, dando-se mesmo casos de requererem delongas para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco, e melhor, se encorajarem para o inevitável. Mas, se, porventura, o estado do penitente, por demasiado precário, lhe não permitisse lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, o templo e os seus guias missionários supriam-lhe as deficiências, zelando por seus interesses com justiça e amor, quais criteriosos advogados com seus constituintes. Vamos lá, Sandro, vamos falar mais um pouquinho, né? Porque aí inclusive, vocês precisam também me ajudar. Mas o que eu entendi, né? Eles foram levados agora para um outro departamento, né? Saíram daquele encontro lá com aqueles espíritos que precisavam reencarnar e foram levados para um departamento onde encontraram aí a irmã Rosália e que foram conduzidos eles através de outra irmã, né? O que surpreende a gente, pelo menos a mim, né, é que a forma como esse irmão ele descreve o salão, o local, né, pela beleza que ele tem, né? Principalmente ele destaca as artes que tem ali, também o jardim muito bonito e tal. Mas o que me colocou assim, impressionou, é que quando ele vê aquelas artes que foram muito bem desenhadas, né, que apresentavam uma vivacidade da vida real, daqueles artistas que traduziram a sua visão espiritual de uma vida assim bela, com harmonia, né? E isso faz então com que o espírito que está passando por ali, né, ele se conduz, ele vai se conduzindo numa vibração comum ao ambiente em que ele está vivendo, que é a da realidade espiritual, né? Que é o local onde eles estão ali. E o local transmite para os espíritos e aqueles que conduzem, né, os seus instrutores, aí, os auxiliares todos, né, a forma, a doçura, a delicadeza, tudo isso impressiona
impressiona nós e impressiona aqueles espíritos que estavam para ser conduzidos à reencarnação. Até que eles vão, aí passam por todo esse ambiente, aí eles vão lá para um local onde eles veem os esboços, né, dos corpos aí, né, que os modelos para a reencarnação de acordo com a intensidade dos erros que foi cometido em etapas anteriores, né? O que poderia acontecer, né? Então, eu não me lembro bem aqui, mas deixa eu ver aqui. Um é mutilado desde o nascimento, olha só, né? Passivo de ser no decurso da existência por enfermidade, quer dizer, um corpo que depois, né, durante a existência, vai ter enfermidade, passivo de aquisição de doenças graves e incuráveis, normais, mas esses normais, entre aspas, né? Na verdade, que ele está programando para quando acontecesse algum programa reencarnatório de recuperação, de pagamento de dívidas, essas coisas, né? Envoltório, depois ele começa com o envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado. Aí começa a ver os corpos quando ocorreram, aí no caso do suicídio, né? Porque eles aí estão num hospital que tratam de suicídios. Então, você vai ver o seu corpo, no caso deles, né? Como é que era o suicídio, da forma como ele se suicidou, se foi com um tiro na cabeça, se foi na boca, se ele se afogou, se ele se enforcou, bem, enfim, se ele se jogou debaixo de um trem, enfim, né? Tudo isso, né? Inclusive com a placa de descrição do lado, cada um deles vai passar, respectivamente, cada um deles, por esse status, esse protocolo de reconhecimento, né? Para que fique bem fixado na memória o que foi feito e o que está sendo feito para ajudá-los. Então, eles vão ter que perceber isso fisicamente, o que vai ter emocionalmente, espiritualmente, mas, ao mesmo tempo, né, eles vão ter o recurso de saber se, após tudo isso, ainda eles vão conseguir aceitar essa encarnação com firmeza, né? Porque a ideia mesmo é que eles aceitem com firmeza essa reencarnação, porque se for assim duvidoso, é melhor não ir, né? Então eles têm que aprender a ser sinceros, né? Eles têm que ser sinceros. Eu acho que todos eles têm essa conotação, né, de sinceridade, porque eles estão envolvidos num halo magnético ali, um campo vibratório muito sensível, né, que é capaz de captar os pensamentos deles, né? Que a gente tem que lembrar que a gente faz a leitura de um livro, mas parece que as pessoas estão conversando como nós aqui, eu falando através da boca, né? Mas, na verdade, lá, a conversa é por pensamento, né? Os espíritos conversam por pensamento, é um negócio muito mais sensível. Agora, para ver, né, se eles vão aceitar a condição, vão passar por essas fases para ver se aceitam ou não a forma como vai ser feita a reencarnação de cada um deles. E tocamos em frente. Você quer alguém falar alguma coisa? Isso aí é muito importante, porque eles participando de todo esse processo, eles vão trazer na memória deles, né? Tudo isso que foi feito. Inclusive, nesse momento, acho que eles começam a ver o que eles fizeram e as consequências do que eles fizeram. Então, eles começam a mensurar e a entender o quanto foi difícil, né? Quanto é difícil uma reencarnação e o estrago que eles fizeram, as consequências que estão tendo. Então, tudo isso já faz com que eles vão se adaptando e entendendo a necessidade e a possibilidade de vir já com alguns reparos que não vão ser muito perfeitos, porque eles mesmos provocaram tudo isso. Por isso a importância deles estarem participando de tudo isso. Eu acho que Deus é maravilhoso nessa hora, fazendo com que eles participem disso, né? Para eles entender a grandiosidade desse momento e respeitar ainda mais. Para mim, é um processo que eles estão passando de fixação
disso que eles precisam passar. Ou seja, eles até têm consciência de que eles precisam, que eles vão ter que reencarnar com uma certa deficiência, enfim, cada um tem o seu caso, né? Entretanto, eles não sabem direitinho, assim, 100%. E agora eles vão começar a entender o desenho do seu corpo, o modelo, tudo, mas antes eles estão sendo trabalhados a fim de eles fixarem na mente, né, que esse processo é muito importante, né? Importante para eles aceitarem mesmo isso aí, né? Com firmeza Então, para quando encarnar ter menos chance de eles falharem. eles podem até não estar entendendo tudo agora e nem alcançando esse raciocínio. Mas a partir do momento que eles vão conviver com essa situação aqui, eles vão começar a lembrar, porque isso já está gravado na consciência deles. Então, eles vão começar a entender o processo todo. Isso é muito importante. Legal, é isso mesmo. Percorrendo o momento e salas possuídos de singular comoção, tudo observando com interesse máximo. Acompanhava-nos, lecionando esclarecimentos preciosos, além de nossa boa Rosália, o iniciado responsável pela sessão, irmão Clemente, cuja cultura e grau de elevação no mundo em que vivíamos seriam fáceis de entrever através das responsabilidades de que era investido. Sim, meus amigos, meus irmãos, dizia Clemente, enquanto paternalmente nos guiava de sala a sala, propondo-nos teses formosíssimas e reconfortadoras em torno das soberanas leis de que era digno intérprete, as quais tantas elucidações levaram a minha pobre alma, obscurecida pelo erro, que não me negarei ao desejo de também transcrevê-las para estas despretensiosas páginas de além-túmulo. Sim, meus amigos, bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cujas sabedorias e bondade inexcedíveis nos soerguem das incompreensões, do erro para as alcandoradas vias da regeneração, através dos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens estão ainda longe de conhecer a sublime expressão dessa lei que só o pensamento divino, com efeito, seria capaz de estabelecer a fim de a sua criação dotar com possibilidades de vitória. A ignorância dos elevados princípios que presidem aos destinos da humanidade, a má vontade em querer participar dos conhecimentos que o conduziriam às fontes elucidadoras da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, têm impedido os homens de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce de sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. O homem de ciência, por exemplo, considerado semideus nas sociedades terrenas, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá, em hipótese alguma, que o grande orgulho que arrasta, a par da ilustração posteriormente, possa condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde, da qual seu coração, ressequido e árido de virtudes edificantes, adquirirá os doces sentimentos de amor ao próximo, as delicadas expressões da vera fraternidade, que só o respeito e a veneração à causa cristã poderão inspirar, enquanto o intelecto repousa. Soberano, magnata, as classes consideradas privilegiadas da sociedade terrena, que levianamente se utilizaram das concessões feitas pelo soberano supremo, a fim de que contribuíssem no labor de proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta, não admitirão
e os depaupérios cometidos em desencontro das divinas leis os induzam a renascimentos desgraçados, em os quais existirão miséria, servidão, humilhações, lutas contínuas e adversas, a fim de que, em tão laboriosas recapitulações, expiem pela indiferença ou maldade de que deram provas no passado, deixando de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo a solidariedade fraterna devida pelos homens uns aos outros, o egoísmo acomodatício e pusilânime, o branco de pele alva, cioso da pureza da raça, cruel, preconceituoso com o luio de orgulho, com a vaidade lhe faz supor, seja privilegiada pelo favor divino. Não concordará em render homenagem a uma lei universal e divina, capaz de impor-lhe, um dia, a necessidade de renovar a existência carnal, ocupando um envoltório cuja pele será negra, ou amarela, bronzeada, mestiça, etc., etc., obrigando-o a reconhecer que o espírito, e não o seu passageiro e circunstancial envoltório físico material, é que necessitará clarear-se e resplandecer através das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, coisas que poderá obter no seio de uma ou de outra raça. E mais, que negros, brancos, amarelos, etc., todos descendem do mesmo princípio de luz, do mesmo foco imortal e eterno, que é o Pai Supremo de toda a criação. Entretanto, meus amigos, admitam ou deixem de admitir todos esses respeitáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vós repugne o imperativo dessa lei magistral. O certo é que ela é irremediável e indestrutível e que, por isso mesmo, todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais ditosos, também encarnados, e em cujas sociedades iniciarão novo ciclo de progresso, na escala ascensional da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios. Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, quer dela se desagrade ou lhe tribute respeito, uma vez que é necessária a toda a criação como fatora que é de seu progresso, de sua ascensão para o melhor até o perfeito. Na vinha do Senhor, o universo infinito, existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne a terra, encontram-se eles sob as vistas do unigênito de Deus, a quem se acha afeta a redenção do gênero humano. Assim, como diariamente o homem assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte, assim como sente soprarem os ventos e vê caírem as chuvas, crescerem e frutecerem as plantas, as flores recenderem seus perfumes e os astros rebrilharem no infinito dos espaços, sem avaliar a imensidão e a aspereza do trabalho que tudo isso significa, e ainda menos a dedicação e sacrifícios que tão sublime labor requer das legiões de servos invisíveis que, no mundo astral, são incumbidos da conservação do planeta, segundo os altos desígnios do onipotente Criador. Também diariamente assiste a milhares de renascimentos de semelhantes seus,
e de muitos outros seres vivos e organizados, ignorando a emocionante, encantadora epopeia divina que contempla. E tanto se habituou o homem a ver-se rodeado das manifestações divinas, que se tornou a elas indiferente, não cogitando da apreciação e do louvor às suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Como, porém, não ser assim, se ele próprio está mergulhado no seio do universo divino, como descendente do divino Criador de todas as coisas? Ouvíamos, com muito agrado, sem nos animarmos ao menor à parte. Tudo aquilo era novo e muito emocionante para nós. Sentíamos-nos como diminuídos, vexados em face de uma sociedade para a qual nos reconhecíamos incapacitados. E admirávamos de que ela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções como naquele momento. Fomos atraídos para uma das esplêndidas... Deixa uma paradinha aí, né? Então, Clemente, né, que estava falando aqui. Clemente. Ele começou mansinho e ele foi abrindo o repertório dele de uma forma assim, eu vou dizer assim, até magistral. Né? Então, vamos fazer o contrário, né? Do final para o início. A gente precisa lembrar que Deus, né, Deus continua expandindo a sua criação até hoje. Então, até eu faço uma pergunta para vocês. Né? Vai ter algum dia que não vai existir espíritos imperfeitos? Existirá Essa é a algum... pergunta? Hã? Essa é a pergunta? Estou fazendo essa pergunta. Existirá algum dia que não existirá espíritos imperfeitos? Imperfeitos? Eu acho que sempre vai existir, porque a evolução nunca para. Isso. Depende do lugar onde a gente está também. Não, aí você está fazendo uma coisa. Se Deus está criando e o universo está assim, expandindo, Deus está criando, certo? Então, quando Deus cria, né? Então, a gente tem que lembrar que Deus não cria coisas prontas. Deus cria sementes para progredir, para, né, evoluírem. Então, acontece que nesse processo, né, Deus só cria quando ele tem condições de amar. Quer dizer, eu estou falando do meu jeito, né? Deus não criaria, em outras palavras, Deus não criaria nada sem amar. Porque quem ama, cuida. Então, se ele nos criou desde a nossa, vamos dizer assim, da forma, o princípio inteligente que se juntou com o princípio material, formamos uma semente, chegamos aqui depois, como disse aqui o Clemente, depois de milênios e milênios e milênios e milênios, né? E nós fomos então conhecendo e reconhecendo as leis que são soberanas, né? Porque elas são a que nos limitam. Ou seja, por que a gente só vive aqui na Terra e não está em outro lugar, não está em outro planeta? Porque ainda a nossa concepção de entendimento, ela não ultrapassa as leis divinas, né? Porque se a gente for para outro lugar, capaz a gente cometer uma porção de besteira. Já pensou que a gente vai lá para um planeta bem mais evoluído? Aí a gente vai esculachar lá. Chega lá, a gente não vai entender, né? O que está acontecendo, vai discordar. Vai atrapalhar, então, né? Vai atrapalhar o pessoal ali, né? Volta para lá. Eu prefiro voltar lá, né? A vibração não combina. A vibração não combina. Então a gente precisa crescer na vibração. E é isso que ele tá falando. Mas para aprender a crescer, você tem que sentir, né, esse processo que recai sobre o nosso espírito, né?
E, normalmente, esse processo, embora a gente fale que é amoroso, porque Deus não deixa de nos amar, ele nos causa sofrimento, porque o sofrimento, ou, melhor dizendo, as dores, vão modificando a nossa percepção, devagar, devagarzinho, até que nós chegamos a esse estado em que o Clemente falou assim, tem uma lei aí, né? Essa lei aqui, que é a lei da reencarnação, entre aspas, né? É que vai produzir essa modificação nas pessoas, né? Só que o que ele está dizendo é o que ele passou, Clemente, né? E ele está conseguindo traduzir para os outros o importante na forma de raciocinar, né? Porque é importante você raciocinar, você entender e ter uma percepção visual e mesmo intelectual, cognitiva, como a gente possa dizer, da vida, né? Muito mais ampla do que aquele mundinho que nós vivemos, né? E é isso que eles estão tentando passar para os meninos lá. Eu falo menino, mas aquele pessoal que está ali. Então, ele faz um esboço assim, muito bonito, através de algumas passagens, as técnicas que são usadas para poder recuperar as pessoas. É, todo mundo sabe aqui que todos nós já fomos ricos. Todos nós aqui já passamos, já fomos pobres, já passamos pelo cimo, pelo baixo, né? Já, como diz no Livro dos Espíritos, por todas as vicissitudes da vida para que a gente aprendesse com essas experiências, né? E hoje, graças a Deus, né, Sônia? Graças a Deus, né? A gente está melhorando, né? A gente está compreendendo mais, né? A gente leva uma pancada, já não está respondendo ou responde. Mas pelo menos ele está entendendo, eu não devia responder, eu respondi. Ou seja, a gente já está entendendo o que eles estão explicando aqui para esse grupo, né? Porque essa conscientização, como a Sônia falou, que na verdade é um conhecimento que eles estão, quando a gente encarnar, ele vai para o nosso inconsciente, né? E lá a gente vai passar pelas devidas experiências e o nosso inconsciente vai fazer brotar na mente quando a gente estiver passando pelo problema, né? É isso aí mais ou menos o que ocorre. E vamos em frente. Quer falar alguma coisa? Pode falar aí. Acho assim, essa parte assim da reencarnação, dessa descrição, ela é surpreendente porque ela mostra assim. Primeiro, ela faz, né, toda aquela abordagem, né, da pluralidade dos mundos, a menção do que é humano, pode até não ser humano, dentro de toda essa pluralidade que aqui ele aborda, e muito bem isso, né? De onde vens, para onde faz, para onde tu já foi. Então, ele aborda muito bem isso, mas mostra que, gente, a gente consegue imaginar, né? A gente fica assim escandalizado assim de tanto do tamanho do trabalho que é essa obra, né? E hoje estamos estudando somente o pedacinho do pedacinho que é a reencarnação. Imagina um mundo em formação. Imagina um mundo em criação, as primeiras criaturas. E das criaturas que ali permanecem, que nós vamos fazendo, né? O nosso eterno ciclo. A quantidade de ciência de trabalhadores que não estão ali, olha, nesse trabalho de criação. Tudo para quê? Para nós, né? É propiciar o seu ambiente, né? Para propiciar a sua escola, o seu aprendizado, a sua evolução, né? É impressionante, é impressionante. E essa é a palavra que eu acho que os espíritos querem impressionar mesmo aqueles estudantes ali do aprendizado, né? E esse é só um pedacinho. Então, você imagina o que não existe de tudo mais que tem ainda, e só no nosso grãozinho no nosso mundo. Isso no nosso grãozinho no nosso mundo. Olha que... Imagina o que fizeram conosco. É divino, né? Não tem outra palavra, né? Então, assim,
Se fizeram isso com esse, né? Com esses aí que são suicidas, né? A gente que aí não é suicida, mas também a gente é um devedor, né? Aquilo foi feito para nós, Sandro, né? Que a gente não lembra, mas eu acho que ainda está no nosso conceito. Tanto é que quando a gente ouve isso aqui, a gente se identifica. Eu falo pelo que você está falando, a gente se identifica. Pois Então, é. isso já passou para nós, esse quadro. Beleza. Vamos lá. Fomos atraídos para uma das esplêndidas galerias onde se alinhavam as belíssimas estátuas mapas. À frente de cada uma, a mesa de trabalho do operador. Vários iniciados ali se encontravam, fiéis ao nobiliante dever de servir a irmãos menos experientes da ciência da vida, mais atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração a seu cuidado. Outros estudavam apontamentos e instruções, enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos despojos, esboçando mapas de futuros envoltórios a serem encaminhados para aprovação, etc., e etc. E cada um, empregando nesse extraordinário ministério o máximo da atenção e da boa vontade de que eram capazes, fez-no conceber o ideal do funcionalismo perfeito, cônscio do dever a cumprir. Aproximamos-nos das Eu vou ter que parar aqui um pouquinho, porque aí que eu fico engraçado, né? A história do funcionalismo. Não deixou de dar para dar uma observação, né, gente? Você vê que é antigo nessa história do nosso funcionalismo, né? Desculpa, Celso, eu tinha que parar. Tudo bem, não tem problema. Muito interessante a observação. Onde eu estava aqui, eu me perdi. Eram os mapas anteriores. Aproximamo-nos das estátuas. Era um mapa antigo, anterior ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem estes modelos singulares animados de movimentos e vibrações, tornando-se assim o tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, através das artérias, víamos deslizar em toda a pujança e precipitação naturais ao corpo humano um filete de líquido rubro luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas luminosas e sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvessem de comprimir reflexos da luz delicada do luar. Quanto às cartilagens, o rendilhado dos nervos, a carne, eram igualmente representados por tessituras mimosas, de cambiantes nível, jalde, róseo, respectivamente, o que a peça fornecia expressão de grande beleza. O pequeno universo do corpo humano, pois, com todos os seus pormenores, ali se encontrava ideado com maestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais, em nossas observações, observamos serviços mistos em quaisquer setores. Ao fim de alguns minutos, ouvimos que Rosália exclamava, traindo singular emoção. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. No universo infinito existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tende a arrastar ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes,
seriam considerados monstruosos. Silenciamos, chocados, sem ânimo para divergir, incitando polêmicas tão do nosso agrado, dada a ignorância em que nos achávamos quanto ao palpitante e arrojado assunto. O nobre instrutor, porém, interveio, dirigindo-se a nós outros, risonho como sempre. Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem, pois, com efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo, um santuário, onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se alinde e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Vede o coração, órgão sensível e heróico, infatigável sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação, escrínio, onde o espírito localiza a sede dos sentimentos que consigo carrega desde a vida espiritual. Examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual, dele servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio das trevas do encarceramento físico terrestre. E o aparelho visual, que carrega para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, facto? Não será porventura digno similar dos primeiros? Será nesse precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes da visão espiritual, dosadas harmoniosa e sensatamente para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal, assim lhe facilitando as realizações que lhe competirem no concerto das sociedades humanas. Atentai, não obstante, nesses escaninhos auditivos, caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes, tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que lhe forem necessárias ao progresso e tarefas que deverá realizar. E até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar, sutil, obscura, modesta, tão preciosa qualidade do envoltório carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano. A este auxilia generosamente, co-participando do trabalho alimentar, fiel colaboradora da conservação do fardo precioso no corpo. Quão grandioso deverá, outro sim, parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz, ao demais, o pensamento da criatura encarnada, através da magia da palavra enunciada. Ó, como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade. É da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível
o entendimento entre a humanidade através da palavra. É necessário ao seu produtivo labor que se concretizam, é graças ao seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por alevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações, as harmoniosas arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nênias do amor materno, junto ao berço em que adormece o querubim risonho, e também o nome sacratíssimo do Todo-Poderoso nos cícios férvidos da oração. Nenhuma peça inútil, nem uma linha supérflua votada à inatividade. Todas as particularidades. Nenhuma peça inútil, nem uma linha supérflua votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando o Todo-Poderoso. São indispensáveis à sua harmonia magistral. Completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se, uma bela, majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo uma das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conforto, do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. Vamos comentar um pouquinho, né? Senão... Sabe o que eu pensei aqui, enquanto a gente ouvia o Sandro ler? Aquela palavra de Jesus, mas acho que Pedro também disse isso. Hein? Vós sois deuses. Então, quando ele descrevia cada pormenor aqui do nosso corpo físico, ou o modelo ali, né? Porque ele ali está descrevendo agora um modelo, vamos dizer assim, ideal, né? Bem feitinho, quando está tudo sadio, né? Para depois, então, a parte de desarmonia vai ser acrescentada em função, acho que, né, dos delitos que a gente tem. Das nossas atitudes. Isso. Então, quando ele descreve isso, olha o que ele falou, né? A Terra onde a gente vive, ela foi, na verdade, extraída dos elementos do universo. Então, o que a Terra existe na Terra, tem no universo. E o que tem na Terra, tem em nosso corpo. Né? Então, ele está dizendo que o nosso corpo é um universo. E quem é o Deus desse corpo? Quem que está habitando esse corpo que está conduzindo? Nós. Então, eu lembrei disso. Vós sois Deus. Ou seja, o comando de cada célula que nós temos no nosso corpo, né, é dirigido pelo nosso pensamento, pelo nosso automatismo também, né, que está lá no nosso inconsciente, enfim. Mas essa estrutura toda nos serve, né, nos serve todos esses detalhes. Mas a pergunta que fica aí é: o que é que nós fazemos dos nossos olhos? O que é que nós fazemos da nossa boca? O que é que nós fazemos dos nossos ouvidos? O que é que nós fazemos da nossa língua? Ele falou da boca e da língua, né? Da língua. Enfim, o que é que nós fazemos das nossas mãos? O que é que nós fazemos dos nossos pés? Aonde ele nos leva? Enfim, tudo isso são registros perispirituais que ficam e que nós vamos ter que dar conta disso lá, né? E que, de acordo com aquilo que nós fizermos, né, nós vamos em uma próxima reencarnação, porque nós vamos reencarnar, né, a gente vai acrescentar esse corpo, né, a parte ruim que nós não conseguimos melhorar. Então, é uma beleza mesmo, né, que
que ele fala que nenhuma peça é inútil. Nenhuma peça é inútil. Né? Nem a unha que a gente corta, ela cresce, corta, ela cresce. O cabelo. Nada, 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 nada. Não cai uma folha sem que, né, Deus não esteja cumprindo lá, né, o nosso desígnio do progresso. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe do que o nosso amigo falou, porque é muito bonito, né? E outra coisa, né? Ele diz aqui, a natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sobre a pressão soberana do seu divino poder magnético. Então, esse magnetismo que a gente adquire, formando a nossa aura, né? Eu lembro que quando a gente vai fazer as nossas reuniões públicas, né? Agora, tem a palestra, tudo, né? Eu acho que vocês fazem a mesma coisa. Está fazendo reunião pública, né, Sônia? Vocês aí. Então, mas queira ou não queira, eu sei que vocês vão concordar, nós passamos o dia, né, sempre envolvidos com as nossas questões materiais, envolvidos com as nossas necessidades, envolvidos com né, aquilo que nos cerca, né, seja com pessoas, circunstâncias, seja por contas a pagar, enfim, né, seja com discordâncias, enfim. Quando a gente vai para a reunião, por exemplo, de palestras e tal, reunião pública, né? Então a gente ouve a palestra, já vai amenizando um pouco essa aura que a gente se forma dessa nossa vivência do dia a dia, né? Mas na hora da gente fazer a nossa vibração, né, é muito preferível que a gente, inclusive, faça aquela visualização terapêutica, né? Porque a visualização terapêutica ela ajuda a você reorganizar a sua aura, né? Pelo fato, né, de esse magnetismo que a gente acaba, vamos dizer assim, se tornando um imã que vai atraindo, né, certos tóxicos, né, do nosso dia a dia e vai ficar preso na nossa aura. Quando a gente vai fazer a vibração, se a gente não toma cuidado, ele vai junto também, né? Então, quando a gente faz uma visualização terapêutica, né, vamos sair do corpo, vamos para lá, vamos pegar uma luz, vamos ver Jesus se aproximando de nós, vamos subir na montanha. Subir na montanha é muito bom, hein? E é muito bom mesmo, né? Porque está no Evangelho, né? Porque as bem-aventuranças foi dito lá no alto da montanha, né? Então, vamos encontrar com Jesus lá, ou então a gente vai passar por um lago bonito, enfim, aquela passagem do Victor Hugo que pega a pedra e joga, né, na água para poder a gente se desvencilhar daqueles pesos da consciência. É justamente a gente desmagnetizar isso daí, para que a gente possa depois fazer uma boa vibração, ou para quem vai dar um passe e tudo mais. Né? Então, esse é o poder magnético, né? Que a gente tem que existe mesmo, mas se a gente souber controlar, a gente sai bem melhor, né? Quando a gente tem consciência disso aí. Querem acrescentar alguma coisa? Aquela frase, ó, tá novinho, não vai estragar, hein? O Celso, Oi. ainda falta 5 ou 6 páginas. Sim. Nós já estamos quase no término do prazo do horário. Acho que é melhor parar aqui, né? Aceito. O que vocês acham? Concorda, para mim tá bom. Ok. Ok? Deixa eu até marcar aqui, porque senão depois eu vou... É que eu estou acompanhando no livro. Uhum. Eu emprestei o livro, o Zé Antônio tem o livro do Memórias de um Suicida, então eu estou acompanhando pelo livro. Né? Tá bom, mas você vê como é importante. Você está aí na página 436, não é isso? Isso. E aqui é 223. É. Esse livro aqui tem quase 700 páginas. É. 687 páginas. Né? Muito bom.
Já passamos a metade do livro. Você ia dizendo o quanto é importante Você ia dizendo, para vocês ver o quanto é importante a gente, né, ler, estar junto e discutir e refletir junto sobre tudo É isso. gostoso, né? Gostoso. Aí eu também, para falar a verdade, eu gosto mais de ouvir do que ficar lá, viu? Eu sou mais de ouvir, porque, sabe? Mas é bom, né, quando você pode dividir com as outras pessoas uma reflexão que leva a um entendimento maior. Não, tá bom. Acho que todo mundo que fala adiciona um pouco, né? E quando a gente troca ideias, ó, hoje foi legal, né? Hoje foi legal porque a gente trocou bastante ideia aqui. Mas a gente trouxe para a nossa vida, né, o que esses irmãos aí que estão pretendendo reencarnar como suicidas, né? A gente aprende com eles. Principalmente quando a gente passa pela reunião mediúnica. Nossa, cada caso, assim, impressionante. Impressionante. Como a gente aprende, né, a lidar com eles, inclusive, né? Porque tem hora que você não sabe nem o que falar para essa gente. Melhor não falar, né? Uma vez eu fui acho que numa reunião lá onde o Zé Antônio frequentou. Eu esqueci o nome lá, né? Mas era André. Hã? Santo André. Santo André. Santo André. Isso, lá em Santo André. Aí o Zé Carlos era vivo, né? O Zé Carlos hoje já desencarnado. E ele e a esposa dele, né? Mas a esposa dele. Hã? A Margarida também desencarnou. Margarida, aí, tá vendo? Então, a Margarida era médium, né? E o José Carlos, ele era o dirigente lá da reunião, né? Quando fui eu. Decidi assistir. Aí eu percebi que os espíritos dele, né? Vamos falar assim, uma literatura, uma palavra bem comum, abaixavam nos médios. E aí, mas nenhum conversava, rapaz. Né? Eles vinham, eles saíam, mas ninguém conversava com eles. Eu achei meio esquisito, né? Mas eu estava ali, né? Estou aprendendo, né? Mas depois eu fui falar com o Zé Carlos, né? Fui falar... Bom, eu não entendi, porque a Margarida recebeu o espírito bravo pra caramba, mas nem uma conversinha com ele. Ele tá louco, senhor. De repente ele fala assim, eu sei o que você faz na vida, eu acompanho você. Eu nem quero saber de conversar com ele. Mas caramba, assim não pode ser. Né? Mas não foi assim que eu aprendi, não. A gente tem que conversar, mesmo que ele sabe da nossa vida, velho. Eu sei que perfeito a gente não é mesmo, né? Mas eu querer saber, louco. Eu não aguento isso. Uma vez tinha um que queria bater em você, que eu recebi. Não sei se você lembra disso. Nossa, ele estava muito nervoso. Ai, ai. Foi um dia que a Teria recebeu um que queria subir na cadeira e estava cantando. Estava muito alegre cantando. Nossa, tinha cada coisa, né? No outro dia a gente estava falando, hoje eu falei da visualização terapêutica, quando a gente estava lá na Casa do Caminho, lá na casa do tio, né? Do Tecilde, a gente começou, por causa que o Divaldo fazia as visualizações, e para dar tempo do espírito que estava atendendo as pessoas, né? Então eu falei, mas caramba, às vezes o espírito demora lá dentro, então vamos fazer a visualização também, né? Quando começamos a fazer a visualização, deu certo, né? Deu certo. A gente fazia a visualização, depois a vibração, porque o espírito estava lá atendendo, né? Para a gente organizar de tal forma que a reunião terminava junto com o atendimento espiritual. E aí a gente foi organizando as visualizações. Aí foi estimulando as pessoas, né? Porque fazia, era 2 ou 3 que só fazia ali, e chega uma hora que você enjoa, né? Porque você está repetindo a visualização. A gente não cria visualização. Então a gente estimulou alguns aí a fazer a visualização. Aí a Eliana começou a fazer, a Lili. Viu? A Lili começou a fazer a visualização. E ela fazia bem também. Ficou legal, né? Mas teve um dia que eu morri de dar risada.
Um dia que eu morri da risada. Por quê? Porque naquele dia era ela que ia fazer. E ela tinha preparado uma habitação bonita até, né? Sabe? O sol, com coisas bonitas, né? Rapaz, mas deu uma tempestade ali, com um raio, tava dando um raio e tchau, tchau. Eu lembro disso. E ela tentando fazer a visualização. Veja o sol, nós estamos com o sol, nós estamos com os árvores lindas, o tempo está bonito. E lá fora uma tempestade, Aí, acho que nesse dia ela aprendeu. Eu falei, eu acho que eu tenho que ter uma visualização para quando o tempo não está bom, porque senão não coincide, senão não dá para a gente levar a visualização para frente. Eu lembro disso, Celso. Vamos fazer o encerramento, depois a gente continua, que eu preciso parar a gravação. Tá bom. Quem vai fazer o encerramento, então? Você. Eu mesmo? É. Você está muito mandona. Tá bom. Eu faço. E como encerramento, a gente tem a agradecer. Agradecer mesmo a oportunidade de a gente estar reunido aqui para fazer um estudo muito bom, né? Agradecer esses espíritos que passaram pela experiência e nos estão transmitindo. Saber que também a nossa vida é cheia de coisa boa também, né? Mas essas imperfeições a gente vai corrigindo com o tempo, né? Se a gente aprender a não ficar se julgando, né? E só melhorando, é o melhor que a gente faz. Então a gente agradece, né, a Ivone, agradece esses espíritos, aí o Belarmino, que eu me lembro, a Rosália, o Clemente, enfim, são espíritos. E que a gente aproveita esse instante aqui de bom astral, né, para a gente também emitir vibrações boas para essa nossa terra, porque o que a gente mais desejaria, né, é que as pessoas não se suicidassem, né, não fizessem essa besteira, porque elas se apropriam de uma solidão, de uma depressão, e aí não consegue sair. Então, quem sabe a nossa prece aqui de encerramento, ela possa ajudar aos espíritos que estão aqui nos circundando, né, e que certamente podem receber nosso magnetismo, assim como as pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia. E assim eu digo, graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Você tem alguma evidência? Eu tenho, Ângela. Eu estou vendo uma quantidade grande de espíritos irradiados cuidando só da Europa. E eles ficam muito mais acima, né? E eles ficam cuidando de toda a Europa, porque a coisa lá está bem perigosa, né? E acima deles eu vejo um disco voador muito grande, com a mesma cor da vibração dos espíritos, que é um branco para o amarelo leve, né? E a beiradinha termina em azul. Então, foi essas duas incidências que ficaram do começo ao fim. Então, parece que me dá a impressão que lá vai piorar mais do que está. Já está ruim, vai piorar mais. Foi isso que eu vi. Mais alguém? Teve alguma percepção? Bom, eu estou encerrando, então, a gravação.